Bem-vindos à segunda parte do Mercado Financeiro de hoje. Comigo tenho Pedro Veloso, cofundador da Lime3, e Paulo Curto, gestor no setor petrolífero. São os meus convidados hoje. Obrigado por terem vindo. Pedro, começo por ti. Conta-me um pouco da tua história em termos da Lime3, que é uma startup, basicamente, no setor das novas tecnologias. Como é que foi o teu percurso? Como é que angariaste capital? Quais é que foram os obstáculos que encontraste dentro do nosso país, até porque angariaste capital fora do país? Como é que tu vês a situação do financiamento da primeira fase das empresas, que é a startup em si? Boa noite. Para começar, eu não diria que foi por causa disso. Houve várias razões que nos levaram a ir para a Irlanda. O financiamento foi também uma delas. A outra foi a necessidade de estar mais próximos dos mercados que falavam inglês, porque apesar da globalização, ainda assim a proximidade das pessoas é relativamente importante. O que eu posso, do ponto de vista do financiamento, a minha experiência e o que eu posso falar é que aquilo que sentimos em Portugal durante o tempo em que tentámos fazer esse tipo de ação, ou seja, levantar financiamento, é que era mais difícil, as condições não eram as melhores e não eram as mesmas que depois sentimos na Irlanda. E parece-me que não eram as melhores, particularmente porque o mercado, do ponto de vista do financiamento de startups, é maior lá. E é maior porque as pessoas têm mais experiência de sucesso. Quer os próprios empreendedores, e que depois normalmente até reinvestem, e são eles próprios também investidores noutras startups. Portanto, o empreendedor que teve um caso de sucesso, que ganhou dinheiro com isso e que depois reinveste noutras, mas também os próprios investidores, institucionais inclusivamente, que tiveram já também casos de sucesso e, portanto, que veem o risco que tem investimentos em startups de uma forma um bocadinho diferente do que vem um investidor qualquer que esteja a investir em Portugal e que tem menos casos de sucesso para se basear e para tomar as suas decisões. Pedro, em termos relativos, a minha opinião é que Portugal, no campo de apoio às startups, e que para mim é a maior riqueza hoje em dia de um país, que é as patentes e a criação de riqueza através de patentes, Portugal está no campo amador e neste caso a Irlanda já está no campo profissional, é um dos players no campo profissional. O que é que tu achas desta comparação? Eu acho que as mudanças não se fazem num dia, nem num ano. Obviamente, aquilo que eu estava a falar, que me parece que é uma das razões pelas quais o financiamento, e porque é disso que estamos a falar, é mais fácil na Irlanda, tem a ver com esta experiência, e esta experiência não se faz num ano. Ou seja, não é de uma vez que se arranja 10 startups portuguesas que têm muito sucesso. Mas elas existem? Algumas existem. Já agora é curioso, na Irlanda, a SAP Ventures, o exemplo que dava de caso de sucesso dos investimentos que fez, curiosamente, é de uma empresa portuguesa, de uma startup portuguesa. Quando lá chegámos e quando tivemos o primeiro contacto com eles, a primeira coisa que eles disseram: vocês são portugueses. O nosso maior caso de sucesso, ou o nosso caso de sucesso mais recente, é curiosamente de uma startup portuguesa, que é a Fidzai. Mas, de uma forma geral, o número de casos são menores. E lá há muitos mais casos, e há muito mais casos passados ao longo de muito tempo. Portanto, é frequente, quando se tem acesso ou quando se está em qualquer fórum de empreendedorismo, haver casos de pessoas que trazem uma experiência de muitos anos de terem um primeiro sucesso e de terem um segundo sucesso e de terem um terceiro sucesso, e isso dá, por um lado, mais segurança a quem está a investir, inclusivamente alguma maior vontade de o fazer, porque naturalmente as pessoas, todas elas, são condicionadas também um bocadinho pelo que vem à sua volta, não é? E, portanto, verem casos de sucesso facilita aqueles surjam. Mas a questão que geralmente é apontada, que para mim é completamente falsa, do tamanho do país em si, é completamente, para mim, não existe. Portanto, não é pelo nosso tamanho, até porque a Irlanda, em termos de dimensão, tem as suas condicionantes também. Não é um grande país, não tem muita população. É mais como as coisas são feitas, não é? Tem a ver.
A Irlanda é menos de metade de Portugal, nomeadamente no que diz respeito à dimensão da população. E, portanto, o mercado não é com certeza o mercado interno que faz com que haja muitos casos de sucesso. Portanto, não é internamente que eles conseguem desenvolver produtos e que conseguem vender os produtos que desenvolvem. E, curiosamente, também não é a qualidade das ideias e das pessoas e dos empreendedores. Eu tenho dito várias vezes em vários fóruns na Irlanda, quando lá estou, e quando me perguntam, então, em Portugal, como é que é a comunidade empreendedora, que é, do ponto de vista da qualidade das startups, se tivesse que as comparar, inferiores não são com certeza. Os casos e os projetos que eu conheço em Portugal são pelo menos tão bons, provavelmente melhores, a maior parte deles até, daqueles que encontrei na Irlanda. O que não significa e nestas coisas, que eu não veja projetos que me parecem com muito menos qualidade, com facilidade de financiamento lá. E vejo cá projetos com muito mais qualidade e que têm dificuldades de financiamento. Sendo que não é só também o fator de um mercado ser maior ou mais pequeno, ou de haver experiência. Essa experiência que eles conseguiram tem a ver também com a proximidade e com a facilidade com que eles tiveram de lançar os seus produtos para fora. E que nós, em Portugal, muitas vezes temos essa dificuldade. Aliás, a esse respeito, eu recordo-me de uma notícia que saiu sobre a Limetree há uns meses e dos comentários, não que os comentários normalmente online façam jus à inteligência de um país, mas os comentários, via-se muitos comentários de pessoas que diziam, mas vocês querem dinheiro para quê? Isso não precisa de dinheiro. Ou seja, porque em Portugal já há aqui 10 milhões de pessoas, vocês deviam era vender em Portugal. Portanto, é normal haver, eu não digo que a maioria das pessoas, mas haver pessoas que sofrem desta miopia, desta dificuldade de ver ao longe e de ver lá fora. E claramente não é a vender para 4 milhões que empresas irlandesas têm sucesso e não é a vender para 10 milhões que a maior parte das empresas portuguesas podem ter sucesso. É a vender para um mundo global que tem um mercado muito maior. E qual é que é para ti, na tua experiência, a relação entre o Estado e o apoio que dão as organizações governamentais às startups em si? O que é que tu sentiste e a diferença para Portugal? Em Portugal estão acertados os primeiros passos quanto a isso e, portanto, mais uma vez, as coisas não se mudam num dia e, portanto, eu imagino que os passos que estão acertados, ou parece-me que muitos dos passos que estão acertados, até estão acertados no sentido positivo. Lá, mais uma vez, existe experiência de sucesso e, portanto, o Estado investir, quer seja com dinheiro, com investimento financeiro direto, quer seja com facilidades, quer para investimento que surja, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de negócio, de facilitar a forma como as empresas, e particularmente as novas empresas, conseguem fazer os seus negócios. Os casos de sucesso existem e, portanto, o próprio Estado já viu qual é o retorno que consegue retirar desse investimento que está a fazer, porque é sempre investimento, seja investimento financeiro direto, seja indireto. E, naturalmente, isso também ajuda. A esse nível, eu parece-me que estão a ser dados os primeiros passos. Têm falhas, como têm sempre, e como lá ainda têm muitas falhas também, com certeza, mas que são importantes e que é um apoio importante. Paulo, tu trabalhas no setor petrolífero, nomeadamente em Angola, mas tens bastante conhecimento de vários outros setores, também a relação entre o setor petrolífero e os mercados financeiros. Conheces, nomeadamente, algumas questões importantes nos Estados Unidos e também, por experiência pessoal, Singapura, que é um caso que eu gosto bastante de evidenciar. Em algumas questões é parecido com a Irlanda, no sentido, por exemplo, em termos de população, tem cerca de 5 milhões de pessoas, só que também tem mercados muito mais desenvolvidos que o irlandês nesse campo, e também por isso é que são muito superiores no global à Irlanda. É preciso ver que tem 2% de desemprego, tem 150% do nosso PIB, são um país claramente exportador-importador, portanto são traders, são negociantes, não é?
Qual é que foi a tua experiência, por exemplo, em Singapura? O que é que tu sentes relativamente ao negócio? E o que é que tu sentes também, porque Singapura muitas vezes é apelidada de um Estado repressivo, policial, onde não há democracia, o que não é verdade, porque o Presidente da República e o Parlamento em si são todos eleitos democraticamente. O que é que tu sentiste? Bem, obrigado pelo convite. Em relação a Singapura, portanto, eu não posso, longe disso, considerar um especialista na área de Singapura, mas tive alguma passagem lá, nomeadamente, digamos, mais académica. Mas volto a começar pela última questão, que é a noção de se sentir que é um sítio opressivo, etc. E eu nunca senti, nunca tive essa experiência quando estive lá. Pelo contrário, sempre achei que era um sítio que se dava bastante à vontade, onde os negócios floresciam. Exatamente por esta passagem numa business school, é normal que por lá passem todo o tipo de conversas sobre a capacidade de atração de investimento, novas ideias, meritocracia. E, de facto, foi talvez, eu costumo dizer que é dos sítios talvez mais interessantes por onde eu tenha passado, foi exatamente Singapura. A mim, se eu pudesse definir assim em três qualidades, pareceu-me um sítio onde diria transparência, competitividade e acessibilidade. São três coisas que dão a Singapura uma grande diferença. Há regras, digamos, é uma cidade-estado, é um país com bastantes regras, mas não opressivas. Eu não diria que são opressivas, são claras para toda a gente. Obviamente, como focaste a parte de import-export, a localização geográfica é importante e eles souberam tirar partido disso. Mais importante do que ser a localização geográfica, eles souberam tirar partido de onde estão. Que é uma questão que nós também temos uma excelente localização e não sabemos tirar partido, não é? Sim, eu ia focar exatamente nisso. Assim, Portugal tem nós somos a cara do Ocidente, não é, da Europa. Temos ainda por cima, junto ao Atlântico, aqui ligações privilegiadíssimas com o Brasil, Angola, os países lusófonos dessa área. E, de facto, não conseguimos ainda alavancar essa nossa característica, não é? Por outro lado, assim, tem que seguir um enquadramento certo para que os negócios floresçam. Há uma questão de mentalidade. A questão da população de Singapura é muito cosmopolita. E eu acho, focaste ao bocado aí a questão dos Estados Unidos, etc., um bocadinho nesta minha divagação pelo mundo, umas vezes profissional, até pessoal, porque eu gosto de viajar. Uma coisa que eu tenho vindo a sentir é que o mundo cada vez fica mais polarizado em grandes cidades. Ou seja, hoje em dia nós falamos bastantes países, o que eu acho é que você olha para o mundo onde ele está a mexer, temos Londres, temos Singapura, temos Nova York, Houston, no meu caso muito específico na área petrolífera, mas as grandes cidades estão a ter um impacto fantástico na economia. E Portugal tem que se colocar nesse mapa, se quiser no fundo, ter essa posição também. Tu também tens conhecimento do que se passa, por exemplo, no Dubai e nos esforços que eles têm, no Médio Oriente um pouco, nas cidades e nos países ricos de petróleo, no esforço que eles têm tido no que diz respeito a atrair investimento, a sair dentro da dependência do petróleo em si, seja no que diz respeito à educação, seja no que diz respeito a este mercado de patentes das ideias em si. Que experiência é que tu tens e como é que tu, por exemplo, vês o Médio Oriente relativamente a Singapura? O que é que tu achas quais é que são as diferenças entre uns e outros? Eu não gostaria de tirar Angola desse teu comentário, porque Angola também é um país com altos recursos petrolíferos e que tem tentado fazer, obviamente, num estágio diferente de algum do Médio Oriente, portanto, a passagem da liquidez que o mercado petrolífero dá para investimentos noutras áreas. Mas, no entanto, assim, grosso modo, eu diria que o Médio Oriente, para já, ponto 1, do ponto de vista cultural, é bastante mais fechado de Singapura. Tens o caso de Dubai, que é, de facto, um sítio onde uma pessoa pode ter uma experiência mais cosmopolita, mas garanto que se visitar Jeddah, na Arábia Saudita, a experiência não será a mesma. E, portanto, para mim, uma das coisas que me parece muito interessante é que ter a tal experiência, que o Pedro ainda há pouco falou, de experiência de sucesso, ter cruzamento de conhecimentos de diferentes culturas, diferentes percursos profissionais e de negócio, é, por si só, um fator de competitividade. E isso é uma pergunta que eu coloco aos dois, porque isso tem-se visto, é recorrente, os países que adquirem riqueza, seja por que motivos for, o primeiro passo que dão automaticamente para construir o futuro
é chamar individualidades, pessoas realmente com ideias e com experiência, é chamar quem sabe para o país, para educar os nacionais, para eles então terem uma base de conhecimento. O que não se faz aqui. Basicamente, nós o que fazemos é exportamos a nossa inteligência. Não é? Qual é que é a vossa experiência em relação a isso? Eu não diria, neste caso, particularmente do irlandês, que se possa daí retirar uma relação direta, porque o sucesso do país hoje é altamente posto em causa, como é óbvio, por razões parecidas, inclusivamente, com as nossas. Mas o que não há dúvida é que em alguns setores, e portanto isto depende de setor a setor, em alguns setores eles claramente têm um sucesso que muitos poucos outros países, e particularmente na Europa, eu diria que mais nenhum, teve nos últimos anos. A capacidade que eles tiveram de atração da maior parte das multinacionais, nomeadamente no que diz respeito às tecnologias de informação, é única, em todo o mundo, inclusivamente, não é? Ou seja, a maior parte das grandes empresas de tecnologias, as suas sedes fora dos Estados Unidos, são lá. Que é para não dizer que as grandes, todas elas, têm as suas sedes lá. E isso ajuda, tem uma componente positiva, tem uma componente negativa, já agora a componente negativa também é ouvida lá, que é absorve recursos. É difícil obter bons recursos, boas pessoas do ponto de vista na área das tecnologias de informação, porque elas são naturalmente absorvidas por grandes players que têm uma capacidade que depois as outras empresas não têm. Mas isso é um bom problema, não é? É um para bom, o país. É um bom problema para o país. E já agora, é um bom problema porque inclusivamente puxa outros recursos para o país. Portanto, claramente, mas quer dizer, mas é uma condicionante. Mas, por outro lado, não há dúvida também que proporciona que muitas pessoas que saiam depois dessas empresas e o que sucede é que o desenvolvimento e o desenvolvimento de conhecimento vem muitas vezes também de dentro de pessoas que estiveram nessas empresas, não é? Não só, mas também através dos diversos programas de que se ouve falar que essas empresas têm de desenvolvimento pessoal e de permitir alocar tempo que os próprios funcionários têm para o desenvolvimento de novas ideias. E surgem daí novas ideias. Esse fator é claramente um fator de sucesso que eles conseguiram fazer. E vem um bocadinho também, não exclusivamente, e há bocado falávamos antes do programa, quer dizer, não é um fator, são todos em conjunto que promovem o sucesso e isso inclui-se também na forma como eles tentam vender a capacidade irlandesa para o exterior. E isso é uma questão importante, que é o networking. O que é que vocês pensam, qual é a importância do networking hoje em dia, no sentido de dar competitividade a um país e fazer acontecer as coisas? Qual é a tua experiência nesse? Eu diria que é fundamental. E já agora, pegando um bocadinho na ideia que o Pedro comunicou, eu costumo dizer que quem não esteja disposto a sair e aprender e vir beber de conhecimentos de fora está no século errado. Mas também quem esqueça quais são a sua base, a sua raiz, e nesse caso a nossa raiz mais lusófona, também está no século errado. Ou seja, este século é um século de globalização, mas também de diferenciação, porque é isso que nos dá vantagens. Ora, quando falamos de diferenciação, falamos de sermos diferentes, e somos diferentes perante outras coisas do mundo. Singapura é diferente, Médio Oriente será diferente, mas, por exemplo, se tiveres portugueses ou comunidades lusófonas fora de Portugal, seria muito mais vantajoso que pudesse alavancar muito mais esse conhecimento. Tu sentes que nós, enquanto portugueses, temos alguma coisa positiva em termos de networking? Que somos capazes de alavancar esse Eu diria que, por comparação, estamos numa fase muito amadora. Embora também gostasse de comentar que, individualmente, eu acho que os portugueses são muito agregadores. Pois, eu também acho. Eu acho que, aliás, nós somos muito bons para beber café uns com os outros, mas depois, a partir daí, as coisas complicam. Pedro, qual é que é a tua opinião em relação a isso e qual é que achas que é a importância que isso teve, por exemplo, para a Irlanda e para o sucesso da Irlanda? Há um fator que é importante e que eles, naturalmente, ajudaram a desenvolver, que é, em mercados importantes, particularmente no mercado americano, os americanos sentem uma grande proximidade à Irlanda, todos eles recordam um qualquer ancestral que veio da Irlanda e acham isso positivo.
Portanto, ou seja, podiam recordá-lo de uma forma negativa, mas não, todos eles o registram de forma bastante positiva. E isso é ajudado na Irlanda. Um caso paradigmático é que quando se sai nas portas de embarque no aeroporto de Dublin, a primeira coisa que uma pessoa vê quando chega às portas de embarque é um cartaz enorme com 3 figuras, com o Kennedy, o Martin Sheen e o primeiro-ministro irlandês. A passar um vídeo em baixo com discursos dos 3, obviamente a promover e a dizerem bem dos irlandeses e do povo irlandês. E este cartaz é uma promoção para quem está a sair, para não se esquecer de, quando chegar lá fora, de promover a Irlanda e promover os contactos com a Irlanda. No fundo, promover o contacto com a casa-mãe. E fazê-lo através, neste caso, de um portal que eles têm, onde as pessoas vão, registam-se e promove, no fundo, este network. Muitas vezes, sem saber exatamente qual é que é a conclusão que isso tem. Não é propriamente dizer, tu, porque estás nas tecnologias de informação, vê lá se consegues falar com alguém. Não sei, eu não sei com quem é que vou falar. Vou, com certeza, falar com uma série de pessoas e não me esquecer no mindset que se leva quando se vai para fora, que é deixa-me tentar estabelecer qualquer tipo de relação e, neste caso, estruturar esse tipo de relações. É isso que eles fazem, é isso que este portal em particular faz, estruturar estas relações. E eu gostava de comentar aqui também a questão ou seja, por semelhança, ir buscar este paradoxo português, onde neste momento também, além disso, estamos a ter um êxito grande, não é? de quadros para fora. E circunstancialmente pode ser algo que nos faça pensar, ou seja, a questão, se quiseres, das pessoas que fazem os comentários, dizer, mas isto pode ficar tudo cá dentro. Mas também podemos ver isto de uma forma bastante positiva, que é, quem sai de Portugal vai adquirir conhecimentos onde está, vai essencialmente beber de outras experiências e talvez de outras mentalidades. Eu acho que é preciso em Portugal, e a experiência que tenho internacional diz-me isso, é preciso mudar algumas das mentalidades, exatamente essa de pensarmos pequenino e estarmos abertos ao mundo sem esquecermos quem somos e as coisas que temos. Eu não vejo tanto problema que as pessoas saiam. Onde vejo que poderia haver, digamos, um desafio grande de nós potenciarmos isso era, já que as pessoas estão a sair, como é que nós podemos aumentar a nossa riqueza face a isso? Exatamente. E a riqueza pode não ser só do ponto de vista financeiro, embora é uma das formas de medir, mas exatamente saber, as comunidades portuguesas do mundo, o que é que estão a fazer? Onde é que estão a aprender? Onde é que estamos a colocar mais pessoas? Tu sentes, por exemplo, nesse campo, em relação à comunidade portuguesa em Angola e nas relações Portugal-Angola, tu sentes que existe realmente algum tipo de aproveitamento do networking? Tu sentes que existe, que é amador, é profissional? Porque eu tenho a distinta noção de que, seja com Angola, seja com o Brasil, nós temos um potencial enorme, enorme mesmo, ao nível, eventualmente, dos maiores do mundo, e de qualquer das maneiras nós não aproveitamos uma ínfima parte desse potencial. Qual é a tua experiência? Podendo correr o risco, também às vezes pode poder ter uma ideia mais enviesada disso, porque eu sou luso-angolano, portanto tenho as duas nacionalidades. Perante a comunidade portuguesa, o que eu digo é, há uma entreajuda grande das pessoas. Não vejo que haja nenhum tipo de alavancagem dessa comunidade em termos do mercado angolano. E é com pena. Eu digo isto, eu trabalho numa multinacional americana e eu costumo dizer com piada que os americanos adorariam, se pudessem pagar para comprar a capacidade que nós temos de ter alguma comunalidade com os países lusófonos, porque se entrares numa reunião, eu tenho certeza que alguém, por exemplo, em Angola, será do Benfica, do Sporting ou do Porto. Não é? E isto, por si só, já é um motivo de conversa. É um quebra-gelo. É um quebra-gelo, exatamente. Os americanos sempre não têm isto. Quando vão para Angola, é uma cultura muito diferente, não falam a mesma língua, não têm nenhum tipo de passado comum. Isto tem que ser, no fundo, refinado, e é um trabalho grande até se criar essa capacidade. Às vezes séculos. Sim, exatamente. É assim, eu vejo que nós não devemos ter nenhum tipo de problemas a encarar. Primeiro, ponto 1, os países lusófonos são países independentes, são países que têm a sua cultura também e têm a sua história. E têm as suas comunidades. Portanto, os portugueses têm que perceber que têm uma história em comum, mas que aquilo não é o país, não é Portugal, é o outro. E, portanto, há diferenças também. Isso enriquece os dois lados, poderá enriquecer. Eu penso que a parte positiva de ver isto é encarar isto como enriquecendo os dois lados. Potenciando negócios, claramente, porque não?
Eu vejo no setor petrolífero, agora só focando aqui, assim, nós olhamos para Angola, as grandes empresas que estão lá, digamos, a montar o setor petrolífero, não vejo nenhuma portuguesa, não é? Exato. Assim com forte. Olhas para Timor-Leste, também não há uma grande posição. Brasil, um bocadinho mais talvez, mas mesmo assim não tanto. Há tanto a potenciar aí. Aliás, eu geralmente dou a imagem como, por exemplo, quem administra o Porto de Sines é, por exemplo, a administração portuária de Singapura. E nós o que recebemos deles são meramente uma renda por estarem a explorar o Porto. Quer dizer, nós não temos qualquer tipo de benefício em termos de país pelo Porto de Sines, entre aspas. Portanto, temos algum benefício, mas é muito irrisório. Mas depois também não damos as condições para Sines ser um porto à escala mundial. Nós temos aqui a distância em termos de tempo de irmos do Porto de Sines a outro porto português é inferior a, por exemplo, 2 portos na Holanda. Quer dizer, em termos de tempo. Portanto, aqui a questão é, nós temos as capacidades. Eu acho que nós temos, só que depois não sabemos aproveitá-las. E porquê? Porquê é que achas que isto acontece, Pedro? Não é um fator. São vários. E, portanto, nunca é só uma coisa. Mas quais é que achas que são as mais importantes? E, fundamentalmente, eu acho que o grande problema, em questão, por exemplo, relativamente ao Porto de Sines, não faço ideia. O que quer que seja que eu fosse dizer, não era melhor do que perguntar ao taxista que me trouxe aqui. O que eu sei é que não é um fator. E normalmente aposta-se num fator. E pior, aposta-se num com uma perspectiva de não cresceu ao fim de 6 meses, então é porque não resultou. É a perspectiva de muito curto prazo. E agora, passando um bocadinho para o exemplo daquilo que estávamos a falar, a experiência não se faz num ano, não se faz-se em vários. E, portanto, e não é inclusivamente dizer o primeiro correu mal, então significa que não podemos apostar aqui. Não, o primeiro correu mal só significa que o primeiro correu mal. Se ainda assim a linha que se está a seguir é a linha correta, deve-se continuar a seguir, porque são poucas as coisas que têm resultados logo à primeira e no primeiro tiro que se dá. Portanto, isso é um bocado também a ideia falta um bocadinho a insistência no que quer que seja em que se investe. Não é? Eu também gostaria de mais uma vez, também não tenho a noção exata dos detalhes e, portanto, não vou opinar sobre o que possa estar a ser feito, mas vou ver o que é que está a ser feito noutros países, lá está, lusófonos, que nós podíamos aprender. Portugal tem uma plataforma continental e marítima enorme. Sim, é das maiores. Fala-se exatamente que é uma das maiores riquezas, virar-nos para o mar, etc. Se calhar está ainda no estágio embrionário, não é? Neste momento nós estamos a conseguir o espaço, não parece que estejam a ser feitos assim ou pelo menos não estamos ainda a tirar grande rendimento disso. O que é certo é que nós temos casos como Angola e Brasil que sabem explorar a sua plataforma marítima. E isso às vezes não é só a questão tecnológica, tem a ver com a questão como olhamos, digamos, para o modelo de negócio com que queremos explorá-la. Eu penso que Angola, por exemplo, nesse aspecto, tem uma ótima forma de explorar os seus recursos. O Brasil certamente também tem. Nós podemos aprender com esses casos, implementá-los cá, porque não criar sinergias, porque é aqui que eu vejo que nós podemos pensar em crescimento, mas há momentos na vida que se calhar não basta crescer, é precisar um salto. Exatamente. E a forma de saltar é aprender com outros. Sim. Pedro, o que é que tu vês, por exemplo, em Portugal, na componente humana e na componente técnica e mesmo na componente de infraestruturas, o que é que tu vês de inferior à Irlanda? Eu vejo muitas coisas superiores, o que é curioso. Por exemplo, nós temos uma rede, uma infraestrutura de telecomunicações que é superior à deles. Exatamente. Nós chegámos lá, para dar um exemplo, a ligação à internet na universidade, e estávamos ligados a uma rede na universidade, e que nos diziam, não, vocês não tenham problema nenhum, porque vocês estão ligados à melhor rede que existe no país, a rede da universidade, isto é, vocês nunca viram nada assim. É claramente inferior à que eu tenho em minha casa aqui. Exatamente. Claramente inferior. Portanto, há muitos fatores que nós até temos superior. Precisamos é de também garantir que depois temos os outros. Já agora, por exemplo, ao nível da formação, nós temos que as pessoas saem bem formadas das universidades, por exemplo.
não querendo generalizar, mas quer dizer, de uma forma, daquilo que eu tenho como experiência, as pessoas com quem eu me relaciono, saídas da universidade cá, não são piores do que as pessoas saídas da universidade. Por isso é que nós estamos a ir para fora, não é? Exatamente, e por isso é que eles gostam de nós lá fora também. Será que, e eu tenho também esta ideia, que, por exemplo, nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, que eles também são bastante agressivos nesse campo, as grandes universidades e as melhores universidades, geralmente, quando um aluno entra, automaticamente é sediado por grandes corporações, por grandes empresas, no sentido de assegurar os serviços daquela pessoa, logo inclusive, no primeiro ano em que estão lá. Portanto, aquela pessoa, basta acabar o curso com notas razoáveis, que já é, entre aspas, deles. E essa pessoa em si também já tem assegurado um posto de trabalho. Ao passo que nós não fazemos isso. Quer dizer, nós, basicamente, as pessoas vão para a selva, que é o mercado de trabalho, e cada um se arranja da sua forma. O que é que tu, por exemplo, tens, qual é a tua visão em relação a isto? É importante seguirmos por uma mentalidade estilo americana nesse aspecto? Vocês têm que ser americana. Nós somos diferentes dos americanos e, portanto, temos como... Mas podemos melhorar em alguns aspectos. Podemos adaptar ao que temos. Há uma coisa que para mim parece certa. A componente universitária tem que dar às pessoas não só os chamados hard skills, ou seja, conhecer o conhecimento normal, mas outras coisas que é essencialmente como é que é estar no mercado de trabalho. E, de facto, eu vejo em alguns países uma exposição muito maior dos alunos durante essa fase ao mercado de trabalho, que implica coisas tão simples como, às vezes, os cumprir horários, saber relacionar-se entre as hierarquias, cumprir regras, saber ajudar a um pensamento um bocadinho lateral, às vezes. São coisas que ajudam ao crescimento das pessoas. E, portanto, eu penso que poderia haver aí muito mais esforço. Eu já agora ia pegar aí, puxando a brasa à minha sardinha aqui no setor petrolífero, porque eu ainda há pouco tempo tive algumas conversas sobre isto. Vamos olhar para Portugal e a minha formação é em Engenharia Química. Tirei um curso de Engenharia Química onde nunca falei a sério da extração petrolífera. Eu trabalho na maior empresa do mundo da parte química da upstream, que é a produção petrolífera. Tive que aprender isso tudo depois. Ora, nós somos um país que tem a mesma língua que Angola, Timor-Leste, Moçambique, Brasil, todos eles produtores de petróleo. Temos pessoas a ser formadas nessas áreas. Como é que nós deixamos chegar ao final essas pessoas dos seus anos de curso, sem nunca termos falado de um mercado que ainda por cima é deficitário de manpower neste momento no mundo? Eu posso só dar um número, estima-se em cerca de 1.000 milhões de dólares, os projetos no mundo neste momento que estão on hold, portanto a aguardar, em que o que está a fazer isto à espera é pessoas qualificadas. Exato. E nesse aspecto, eu, por acaso, até costumo também dar o exemplo de Singapura, que Singapura é um dos maiores refinadores de petróleo e é o maior produtor de material para poços de petróleo. E realmente nós, nesse campo, que é um campo de mais-valia, obrigatoriamente, não é? E que temos partners privilegiados, nós não temos qualquer tipo de incentivos a criar conhecimento nesse aspecto. Pedro, qual é que é a tua opinião em relação a esta questão das universidades? Achas que estás um bocado também, Irlanda tem um bocado também alguma mentalidade americana? Sentes que isto é importante? Eu acho que há sempre, de certeza, pontos para melhorar. E há falhas, como é lógico, com certeza, mas, de uma forma geral, eu continuo a achar que as pessoas que saem das universidades em Portugal são qualificadas. Podia ser muito melhor. O problema não é esse. O problema é mas é que a base, assegurar a eu sei, empresa, mas é que, eu acho que há um problema, que é, se, como base, nós não partirmos do princípio que as pessoas que saem com alguma qualidade, nós vamos tentar mudar completamente aquilo que existe. E não é o mudar completamente aquilo que existe que eu acho que é preciso. É crescer e construir em cima do que existe. Porque, mais uma vez, porque isso é feito em quase tudo. E nas universidades também será, com certeza, muitas vezes. Em Portugal, que é mudar completamente tudo aquilo que existe e não tentar sequer perceber se há coisas positivas que estão a sair dali. Portanto, eu noto, e dentro das coisas negativas, e as coisas negativas são mais fáceis de apontar já agora, e, portanto, eu não é tanto, há bocado, quando estávamos a falar do exemplo do comentário das pessoas, o mal não é as pessoas fazerem comentários desses.
Porque, naturalmente, agora, todos nós fazemos comentários desse género particularmente quando são assuntos que não, sobre os quais não estamos absolutamente à vontade, de certeza, que se estivermos a comentar. E hoje em dia a internet é sala de estar de todos nós e, portanto, as pessoas estão a comentar como na sala de estar, podiam estar a fazê-lo. Dirão coisas que não são certas. O que falta é, muitas vezes, quem está a tomar decisões, se a está a tomar baseado na conversa de sala de estar que alguém está a ter, ou se de facto em conhecimento que é tido, e nos melhores casos. O que tu estavas há bocadinho a apresentar era, existem outras formas, quer no que diz respeito às universidades, quer no que diz respeito a imensas coisas. Existem outras formas de trabalhar lá fora que têm sucesso e para as quais nós devíamos olhar e devíamos daí retirar conclusões. E, construindo em cima daquilo que está bem feito, fazer as alterações necessárias. Que eu acho que o grande problema é exatamente esse. E daí eu ter feito a pergunta há bocado de o que é que tu vias que nós éramos piores. Porque eu acho que nós não somos piores. Haveremos ter coisas inferiores, obrigatoriamente, mas nós estamos ao nível, em termos de condições, ao nível dos melhores do mundo. E o problema é exatamente esse, é que depois falta sempre alguma coisa, ou há um grão na engrenagem que nos impede de dar o tal salto que o Paulo estava a falar. Portanto, eu acho que aqui a ideia é exatamente essa. Nós temos que saber aprender e temos melhorar dentro de algo já estabelecido. Há um fator que é importante, que é hoje, ou seja, nos tempos que vivemos, com um país em crise, aquilo de que falávamos há bocadinho, da necessidade de vender para mercados lá fora, torna-se ainda mais importante. Exatamente. Porque se o mercado dos 10 milhões de portugueses em Portugal é um mercado que não é muito grande, ainda assim era relativamente suficiente para algumas coisas subsistirem há 10 anos. Hoje não é. Porque o mercado não só é pequeno, como é pequeno e tem pouca capacidade, porque as pessoas genericamente têm pouca capacidade. Existem milhares de coisas que são feitas que não têm necessidade de grande investimento em termos financeiro e que podem facilmente fazer chegar e vender para fora. E, portanto, Paulo, deixa-me só... voltando à questão do financiamento, que é algo extremamente importante para mim, até porque eu acho que um dos principais problemas que nós temos é realmente a falta de financiamento ou o início da vida de uma empresa que é das startups. O modelo bancário apenas apoia o financiamento quando a empresa está madura. E, portanto, nós não temos o apoio primário. Portanto, as empresas como do Pedro, ou, por exemplo, um Facebook, ou um Google, ou uma Apple, em Portugal nunca conseguiriam nascer, a menos que, tal como ontem, aliás, no outro dia, o Carlos indicou, só se realmente conhecer alguém com dinheiro, amigo, é que realmente ele poderia ter algum sucesso e a ideia for para a frente. O que é que tu, no setor, por exemplo, petrolífero, qual é que é a importância do financiamento fora da questão bancária, já que a questão bancária utiliza, por exemplo, na Europa, 80% do financiamento é através das empresas dos bancos e, por exemplo, nos Estados Unidos é só de 20%. Nós temos aqui dois exemplos, se calhar, de extremo quase oposto, não é? Ou seja, temos aqui uma startup que vai para um mercado muito dinâmico, exatamente, que assume risco e que, eu costumo dizer, às vezes não tem medo do sucesso. Acho que ao bocado falámos da mentalidade, em Portugal às vezes nós temos medo do sucesso. Se quiseres dar uma imagem, é o petroleiro e a mota d'água. Temos isso. No meu caso, ou melhor, no caso do setor petrolífero, o modelo de financiamento é obviamente diferente, não se corta tanto a capitais de risco, portanto é mais estruturado, é essencialmente estruturado, portanto sindicato bancário, mas eu gostaria de aplicar aqui mais a questão do financiamento bolsista. A parte de financiamento, ou seja, a capacidade de dinamismo das empresas no setor petrolífero também faz muito através da Bolsa, nomeadamente em compras, aquisições, mergers, são coisas que vão acontecendo. É preciso dizer que o mercado petrolífero é um mercado complexo, no sentido em que, normalmente, quando se fala no setor petrolífero, nós pensamos sempre nas grandes operadoras, nas ExxonMobil, nas Shells, nas BPs. Isso é, digamos, eu diria, a ponta do iceberg. Há um conjunto de outras empresas que suportam essa operação. E, embora essas, por serem muito grandes, pareçam mais estáticas, a verdade é que no que está abaixo do iceberg há um constante mudar de aquisições,
às vezes spins de business units, portanto, é muito dinâmico. E eu penso que isso não seria possível ter se não houvesse, de facto, o recurso a mercados que conseguissem financiar cria competitividade também, até porque uma empresa dúvida. E também, no teu caso, uma empresa que não tenha, que não seja competitiva, uma empresa que se deixe, que seja complacente, que se deixe ir, se estiver nos mercados financeiros, facilmente é adquirida por uma concorrente, ou seja, porque os resultados vão cair e facilmente o concorrente vai lá e compra a empresa, até porque o dono da empresa ou o principal acionista pouco ou nada pode fazer, porque os outros acionistas querem o retorno do seu capital, não é? Pedro, o que é que tu vês em termos, por exemplo, de uns mercados financeiros desenvolvidos, que eu acho que é um dos pilares principais para a competitividade hoje em dia, por muitas razões. Por exemplo, no teu campo, no campo das novas tecnologias, isso então é altamente rentável e é aproveitado. É um exemplo claro de como os mercados, nem último estágio, não é? Porque o IPO, ou seja, o lançamento da empresa em bolsa, é geralmente a recompensa final do empreendedor, não é? Como é que tu vês a necessidade e o que é que um mercado financeiro desenvolvido te traz para o teu ramo? Traz oportunidade. É a oportunidade final, como estavas a dizer, que facilita também o financiamento. Que facilita o financiamento, porque naturalmente quem quer que seja que invista, de onde quer que seja que venha o dinheiro, quem quer que seja está a fazer uma análise de risco. E, portanto, a análise de risco depende da probabilidade de sucesso qualquer final. E um investimento numa startup, genericamente, vê ou tem uma perspectiva ou de uma venda da empresa fora do mercado bolsista ou de um lançamento em bolsa. Portanto, são as duas formas de transformar e de rentabilizar o investimento que é feito. Portanto, é disso que os investidores normalmente estão à procura. Mais até do que propriamente, e muitas vezes, do que o sucesso a longo prazo das empresas. Portanto, o que querem é de que forma é que vão conseguir rentabilizar o investimento que estão a fazer a curto prazo. Obviamente, a possibilidade de um lançamento num mercado financeiro desenvolvido abre outras perspectivas. Mas aí a globalização ajuda-nos. Porque não é muitíssimo importante o sítio onde começas, é o sítio onde vais acabar. Portanto, podes começar aqui em Portugal. O Skype não começou nos Estados Unidos, nem na Irlanda, nem começou na Estónia. Exatamente. E, portanto, e saiu de lá. Que foi comprado agora pela Microsoft. Foi comprado pela Microsoft. Portanto, não é tão importante. Já agora, mas em muitos outros casos, se formos ver a lista, e verdade seja dita, quase todas, ou quando têm algum sucesso, acabam depois por ir para os Estados Unidos. Mas a lista de empresas que saíram da Europa, particularmente da Europa de Leste, que tem feito e que tem tido alguns casos de sucesso e que vão para os Estados Unidos, a lista é enorme. E, portanto, da Europa ocidental não é maior se as pessoas não quiserem investir e desenvolver, não é? Mas no fim do dia, exatamente a imagem é essa, ou seja, novas tecnologias, o destino final, entre aspas, é os Estados Unidos, velhas tecnologias ou matérias-primas, o principal são os Estados Unidos. No final também, os produtores podem não ser, o petróleo pode não estar lá, se bem que agora eles estão com um alto crescimento em termos de produção, mas no que diz respeito às grandes empresas e mesmo às outras, os Estados Unidos são o maior player em termos de dimensão global, não é? Portanto, tudo acaba nos Estados Unidos, exatamente porque lá está o tal networking e tudo funciona minimamente bem, não é? Ou seja, tens o financiamento, tens a componente de networking, eles sabem apresentar um produto quase como ninguém, e eles não são propriamente o país mais populoso do mundo, nem nada que se pareça. No entanto, eles são o mais competitivos. Aliás, eu costumo dizer que, e os dados são claros, nas 4 cidades mais competitivas do mundo, estão os 4 mercados mais competitivos do mundo. E isto é inegável, ou seja, os mercados possibilitam muitas coisas. É o ultimar, fechar o ciclo, não é? Porque não só em questões de financiamento, mas em questões também de visibilidade. Porque eu estar em bolsa dá-me uma visibilidade que mais nada dá. Paulo, em relação, por exemplo, ao setor petrolífero,
costuma-se falar muito que as grandes empresas ganham muito dinheiro e que o petróleo está muito caro. Para os nossos telespectadores, dá mais ou menos uma ideia o que é realmente o mercado do petróleo e como é que, e porque é que muitas vezes é preciso ter o petróleo um pouco mais caro por outros produtos que muitas vezes nem se pensa que saem dele. Primeiro, eu ia dizer que as duas coisas não são compatíveis. Uma empresa petrolífera pode ganhar muito dinheiro e, ao mesmo tempo, o petróleo não estar caro. Exato. Portanto, ou seja, estamos a falar de um negócio de volume e, obviamente, o mercado petrolífero é um negócio de volume, de grande volume. A minha experiência, e eu passei noutros setores, é que dentro do mercado petrolífero as empresas são muito eficientes. Ou seja, é um mercado, e quem tenha passado por lá, com certeza... Por isso, é assim, toda a estrutura empresarial é feita de forma a haver poupanças, a que se consiga fazer sempre melhor, melhoria contínua, etc. Isto é um bocadinho paradoxal, porque às vezes pensa, sabe, como é um mercado que gera muito dinheiro, a eficiência não era preciso assim ser uma coisa tão olhada. Esse que é ao contrário, eles são muito... que têm essa eficiência porque conseguem gerir esse dinheiro e vice-versa, não é? Ou seja, é aqui uma porquinha raro. Diretamente, o petróleo está caro? Isso é uma pergunta complicada, mas deixa-me dar, se calhar, uma imagem que eu costumo dar. Primeiro, ponto 1, quando as pessoas falam o petróleo está caro, normalmente, eu diria, o cidadão comum que pensa sempre no combustível que põe no carro, não é? Exato. Isto está muito caro, etc. É preciso, primeiro, ponto 1, vermos qual é que é o impacto, e isto não é só em Portugal, é quase global, da taxação sobre esse combustível. Uma grande parte daquilo que as pessoas pagam quando põem no tanque são impostos. Isto é inegável. Seja em Portugal ou não, embora Portugal seja, digamos, é bastante elevado. Portanto, vamos pensar no caso de uma gasolina, esse caso chega na ordem dos 40 cêntimos, algo desse género, ao tanque. Agora, as pessoas têm que pensar que é assim, para aquele litro lá chegar, aquele litro pode ter vindo do Alasca, de Angola, do Brasil, com projetos que lá está, ficámos ao bocado das questões de financiamento, projetos de capital intensivo muito elevados. Foi preciso ser produzido, ou seja, ter todas estas empresas a colaborar, ter muita gente para que aquilo seja produzido, é levado para a refinaria, portanto, um petroleiro para levar, é refinado, é transportado para a bomba e chega lá a este custo. Eu costumo dizer, quanto é que as pessoas pagam por um litro de água? Que é basicamente ter uma nascente, chegar lá, obviamente tem processos industriais também, tem embalagem, etc. Mas faça um pouco a comparação. Isto não seria com certeza possível ter estes custos se o mercado em si não fosse muito eficiente. Por outro lado, as pessoas normalmente, lá está, pensarmos no setor petrolífero e pensarmos só nos combustíveis líquidos também desvirtua um pouco. As pessoas muitas vezes esquecem-se que praticamente em toda a cadeia de químicos no mundo derivam do petróleo. Exato. Né? Os plásticos. Quer dizer, nós falamos que a gasolina está cara, mas compramos, se calhar, coisas feitas em plástico que vêm da China por €1, não é? Exatamente. E o plástico para ser feito veio do petróleo. As tintas, os fertilizantes, adubos, muito do setor farmacêutico, quase todos os químicos derivam da área petrolífera. E eu até diria, quando estamos a conversar sobre isto, costumo dizer que, em termos de longo prazo, o que talvez me faça pensar mais sobre este mercado não é tanto a componente energética, que eu penso que a nossa civilização, de uma forma ou de outra, há de arranjar uma forma de digamos, suprir esse crescimento energético. Os últimos dados têm sido interessantes em termos do uso, de eficiência energética como a nossa civilização tem evoluído. No entanto, face à parte de petroquímica, para os volumes que temos hoje em dia, não estou a ver grandes alternativas que estejam já à mão, que sejam, obviamente, viáveis, não é? Do ponto de vista financeiro também. O que queres dizer é que nós até vamos ter combustível para levar o carro até ao supermercado. Depois não há sacos de plástico para comprar as coisas. Por exemplo, se calhar... Já começa a voltar, não é? Os sacos de pano, etc. Pronto, faz sentido. Pedro, em relação às novas tecnologias, nós hoje em dia estamos praticamente num processo de globalização a sair da sua fase primária, portanto, vamos entrar numa fase um pouco já madura. Como é que tu vês o futuro em termos das novas tecnologias? É realmente a globalização e uma globalização muito centrada nas grandes cidades, como o Paulo falou, que realmente está a acontecer? As pessoas estão a ir mesmo para as cidades. Qual é que é o futuro das novas tecnologias? Não sei, mas gostava de saber. Mas provavelmente vão deixar de ser novas e vão passar a ser velhas. O que não há dúvida é a adoção das novas tecnologias tem um crescimento exponencial enorme. E, portanto, esse crescimento, as grandes cidades de que o Paulo estava a falar, era de onde é que depois se concentra
o conhecimento, as empresas, mas as pessoas não estão todas lá. E, portanto, é muitíssimo importante, qualquer que seja a praça onde tu estás a discutir uma tecnologia qualquer, elas perceberem, mas como é que eu vou chegar não só aos Estados Unidos, senhor, onde há 300 milhões de habitantes, como é que eu vou chegar à América Latina? Também lá estão os mesmos 300 milhões de habitantes. Ou na Europa, que também lá estão os mesmos 300 milhões de habitantes, sem falar, obviamente, do Oriente, onde estão muitos mais. O que sentimos, e mais uma vez isto vem juntar naquilo que falávamos há bocadinho e em Portugal, o que é que nós estamos a fazer? Nós temos um capital enorme e no que diz respeito às novas tecnologias é importante, eventualmente algumas coisas estão a ser feitas nesse sentido e algumas coisas estarem a ser feitas não é necessariamente só pelos governantes, é as próprias pessoas que estão a fazer, as próprias empresas estarem a levar esse conhecimento para fora, de aproveitar esse capital dos relacionamentos, nomeadamente com os países lusófonos. O mercado ocidental, as 3 principais línguas do mercado ocidental, as 3 primeiras são inglês, espanhol e português. Quando nós falamos num mercado qualquer que ele seja, ou quando nós falamos com pessoas onde quer que seja, e dizemos nós temos a chave para abrir um mercado no Brasil, por exemplo, isto faz brilhar olhos. Se nós juntarmos a este facto a facilidade que os portugueses têm para falar línguas, e, portanto, inclusivamente para gerir equipas multiculturais e de se incluírem em equipas multiculturais, a facilidade que é notória, qualquer um de nós que tenha ido a qualquer outro país com uma cultura um bocadinho diferente, nota que nós temos facilidade de nos miscinizar com essas pessoas, que a maior parte dos outros países, particularmente então aí os países, quer que falam espanhol, quer que falam inglês, têm essa dificuldade. É uma questão de potenciar isso. E isso mesmo com novas tecnologias, isso continua a ser importante. Ou seja, no fim do dia, o contacto humano e a maneira como as pessoas falam ainda até porque é o mais importante. Até porque nas novas tecnologias acontece muito o que o Paulo falou há bocadinho, fez uma referência, já não sei, que é o leapfrog, que é o salto, que é as coisas não evoluem só necessariamente linearmente, há saltos. Se nós estamos atrás numa tecnologia qualquer, provavelmente, quando avançarmos, já não avançamos, já não fazemos os mesmos passos que os outros fizeram. Nós damos o salto e passamos à frente dos outros. É assim que funciona em quase tudo. É por isso que nos países em desenvolvimento, as tecnologias, muitas vezes hoje em dia, as pessoas têm mais acesso à internet através de smartphones do que têm, inclusivamente, ligações nos computadores em casa. Exato. Ou seja, portanto, perceber se a América Latina é um mercado muitíssimo interessante, é um mercado onde nós temos uma capacidade grande de chegar, não só, em primeiro, através do Brasil, mas não só através do Brasil, mesmo através dos países que falam espanhol, e se está a assistir a este salto do ponto de vista tecnológico, é perceber o que é que está a acontecer, porque esse caminho é um caminho que interessa a investidores, por exemplo. Exatamente. Já falaste num caso que eu acho que é excelente e eu costumo apontar muito, que é exatamente esse salto nos países em vias de desenvolvimento. É que os países em vias de desenvolvimento têm esta noção. Nós às vezes temos casos, têm esta noção que eles podem dar saltos. Eu costumo sempre comentar no caso angolano, as pessoas falam, as comunicações, claro que em qualquer lado do mundo a gente pode dizer que as coisas não funcionam tão bem como gostaríamos, não é? E a típica é que no sítio onde vivemos falamos sempre que aquilo não funciona, não é? É o caso dos Irlandes, a gente estava a falar de Portugal para a Irlanda, etc. Mas eu costumo perguntar, quantas pessoas é que têm telefone fixo em Angola? Ou seja, rede de cobre, etc. Há pouca gente. Mas telemóveis têm? Telemóveis toda a gente tem. Ou seja, e agora se pensarmos o que é que isto implica, o não investimento numa rede de cobre brutal, que nós tivemos que fazer, pois, se calhar a tecnologia que tínhamos disponível, a seguir voltar a fazer investimento no telemóvel, a seguir em fibra, TV cabo, etc. Esses países dão logo esse salto. E há muitas destas coisas que são arrastadas em saltos muito, muito grandes. E eu penso que aí não focando tanto em Portugal, mas no caso europeu, é preciso estarmos conscientes disso. Exato. Pedro, numa palavra, o que é que achas que Portugal precisa, ou numa frase, precisa realmente para conseguir pôr as peças todas no mesmo, viradas para o mesmo lugar? Persistir. No que quer que seja que esteja a fazer, é persistir.
Acho que se não persistir, não tem sucesso, de certeza. São poucos os casos. Ou seja, não pensar como nós pensamos sempre no curto prazo. Nos primeiros 15 minutos o que é do provavelmente difícil, particularmente quando nós sabemos que não há mercado, e que não há mercado interno e que não há acesso a mercados financeiros e quando se parte da premissa de que qualquer desenvolvimento implica um investimento e que cá não vamos conseguir esse investimento. Quer dizer, a espiral pode ser negativa ou positiva. Não é só se olhamos para o copo meio cheio ou meio vazio. É o que é que fazemos quanto a isso. E, portanto, é preciso ter realismo e perceber qual é a situação em que estamos. Não é persistir, naturalmente, no mau caminho. Mas, quer dizer, se o caminho que estamos a seguir, qualquer que ele seja, e aqui particularmente para as pessoas e depois para as empresas e depois para o Estado. Se achamos que esse caminho faz algum sentido, é preciso persistir. E tu, Pedro? Numa palavra, concordo com o que o Pedro disse, mas eu numa palavra iria dizer liderança. Porque assim, uma das coisas que nós dizemos nas empresas é que uma empresa deve ter um propósito, deve ter uma visão. As formas como depois lá se chega, ou seja, qual é que é o mecanismo, qual é o modelo que nós utilizamos, isso podem haver várias, desde que as pessoas percebam que isso faz sentido. E eu penso que em Portugal, neste momento, e lá está, com o prejuízo de eu estar fora e podendo não estar virtualmente, parece-me a mim que falta um pouco de... Portugal, com a liderança certa, tem pessoas capazes de dar soluções certas. Eu, pessoalmente, acho que é a liderança e dentro da liderança está a persistência, porque um líder tem que ser persistente, não pode ser subjugado a interesses que não são aqueles interesses primários, que é o que acontece em Portugal. E eu acho que tem acontecido um pouco pela nossa história. Nós não temos tido, à exceção de um ou outro, líderes que realmente persistam e tenham um objetivo claro e o persigam. E nós vemos que os casos de sucesso em Portugal ou no mundo são realmente através de líderes e de lideranças. Por exemplo, o caso de Singapura também é através de uma liderança forte. Os Estados Unidos também é através de uma liderança forte. E os Estados Unidos lideram o mundo porque são líderes em muitas coisas. E líderes especialmente, por exemplo, no saber fazer, no saber vender o produto em si. Portanto, eu acho que nós precisamos de liderança, de líderes, e temos em Portugal. Eu acho que o problema é que os líderes portugueses são um bocado envergonhados, não sei porquê, não gostam de chegar à frente. O que é que vocês acham? Temos líderes realmente, pela experiência que vocês têm em termos de contacto com o meio empresarial, achas que temos líderes à altura? Depende exatamente do que é que estamos a falar e de onde é que, de que líderes o líder são, não é o técnico, é o líder. Sim, mas líder. depende se estamos a falar da liderança ao nível do país, ao nível das empresas, ao nível até das nossas comunidades, da cidadania. E eu acho que temos, em alguns níveis, eventualmente não temos noutros. E, mais uma vez, é preocupante quando não os temos, nomeadamente ao nível da liderança do país, mas se temos noutros quadrantes, particularmente nesses quadrantes, temos de olhar para esses líderes e apoiá-los. Depois, o problema da liderança é que tem, de alguma forma, que ser apoiado e ser estruturado. Eventualmente é mais fácil ser líder de uma startup do que ser líder de uma instituição maior que tem que ceder mais interesses. O que é que tu achas, Paulo, para terminarmos? Quando dizes, a liderança tem que ter aceitação e também tem que criar aceitação. E a aceitação faz uma parte por empatia, outra faz por foco, porque as pessoas podem muitas vezes concordar ou não concordar com uma solução, mas desde que ela seja persistente, desde que ela cumpra as lógicas e desde que as pessoas vejam que há uma ética por trás, as pessoas aceitam-na e normalmente até potenciam-na, nem que seja dizendo, olha, e se a gente fizesse um bocadinho diferente, e dão argumentos racionais para o fazer. E eu penso que no setor empresarial há alguns líderes, também obviamente não estamos a acabar com os Estados Unidos, somos um país também com uma dimensão diferente e portanto é preciso, termos até a humildade de ver isso. A nossa dimensão é diferente dos Estados Unidos, é diferente. Isso tem coisas boas e tem coisas más. E portanto, eu penso que temos líderes empresariais, penso do ponto de vista da cidadania, não vejo que os portugueses sejam piores do que outros povos. Se calhar o país é essencialmente uma organização política, geopolítica e portanto se calhar é aí que temos que arranjar outras soluções.
Então, obrigado. Termina assim o Mercados Financeiros de hoje. Obrigado pela vossa presença Obrigado. e espero por vocês para a próxima semana.